Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, muito bom dia. Ótimo estarmos juntos. Hoje é o nosso 10º Reagindo. Eu vou chamá-los para os nossos textos que a gente tem se debruçado sobre. Lucas capítulo 19. O Nani leu o capítulo 5. Sei que ele já tem pelo menos uma pergunta para mim. Então, nós vamos ao capítulo 19, Lucas 19 e Efésios capítulo 2. Hoje eu vou começar Efésios capítulo 2 exatamente a partir do verso 1 e vamos até o verso 10, tá certo? Então você pode deixar já aberto ou ligado para Lucas capítulo 19 e Efésios capítulo 2. Esse espaço nosso aqui é um espaço que a gente trata com grande carinho. É um momento que a gente espera com grande expectação, porque esse é um espaço que a gente tem a oportunidade de conversar com toda a liberdade, para a gente dirimir as possíveis dúvidas que a gente venha a ter, porque me lembro do Victor Hugo dizer o seguinte: todo corpo arrasta a sua sombra e toda mente a sua dúvida. Penso, logo duvido, entendeu? Não há nenhum problema em ter dúvida, nenhum problema, porque eu já disse a vocês que o contrário de fé não é dúvida, o contrário de fé é incredulidade, entendeu? Então, por exemplo, tem aquele discípulo que nós conhecemos, que é o Tomé, e ele é um camarada que, se você olhar pela perspectiva da ciência, ele que dá base ao conhecimento científico, entendeu? Porque precisa de investigação. Entendeu? Mas, infelizmente, colocaram na cabeça, no imaginário assim, evangélico, que ter dúvida é problema, entendeu? Porque houve um tempo em que as pessoas diziam assim: não, você não tem que ter dúvida, você tem que aceitar pela fé e é isso aí mesmo. Não, são coisas completamente distintas, sabe? Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Dúvidas eu tenho várias. Você não imagina quanta dúvida eu tenho, entendeu? Por exemplo, Kepo conversava comigo há poucos dias falando acerca da maneira como eu leio. Cartões de crédito e débito. Esperamos por você. Então eu leio, por exemplo, às vezes eu leio uma frase de um texto e para mim é o suficiente. É o suficiente. Porque a partir daquela frase já me abre altos insights. E o contrário também é verdadeiro. Assim como o Nani falou, eu entendo perfeitamente o que ele quis dizer quando nos falou que às vezes houve algo e... entendeu? Por exemplo, pessoas que me ouvem já me disseram: nossa, eu saio do estudo com a cabeça desse tamanho. Aí para mim estava normal, porque era eu que estava falando, até que um dia eu acho que eu experimentei do meu próprio veneno. O Hernando estava nesse dia, que nós estávamos ouvindo uma pessoa que nós temos particular apreço, que é o nosso irmão Paulo Borges Júnior, e eu havia falado, e aí havia um tempo hábil assim, era uma reunião online, e eu entrei numa sala de conversa em que ele estava falando. Para que eu fiz aquilo, cara? Caramba, minha cabeça ficou de um tamanho, e na sequência, como eu já estava por ali, me colocaram em outro lugar para falar às pessoas. Eu estava me recobrando do que eu havia ouvido, entendeu? Eu não sei se vocês têm essa sensação também. É o mesmo que quando você, por exemplo, está ouvindo um texto em inglês, para quem não é fluente, você está até indo bem, mas chega um momento que você para numa palavra e você ficou ali. Você não foi, o texto continuou, você ficou. Então isso acontece, por exemplo, quando eu ouço alguém que tem conteúdo, tem o que dizer. Então você fala assim, cara, a sua mente parou ali,
entendeu? E dali você vai. Então, nesse sentido, dúvidas eu tenho várias, entendeu? Várias, muitas dúvidas, só que tem um detalhe, eu sei para quem eu pergunto. Porque como eu tenho dúvida, eu sei como ela surgiu. Eu fiz tudo o que era possível ser feito e não obtive uma resposta plausível. Então, quando eu pergunto para alguém, eu também consigo saber se ele fez o mesmo caminho que eu. Porque assim, como as pessoas não sabem lidar com a questão da dúvida, o que é que elas fazem com você? Mentem. Entendeu? Ele não pode dizer que ele não sabe. Ele não chegou nesse nível de libertação. Porque o maior nível de libertação é quando você pode falar assim, não sei ainda. Entendeu? Eu não sei ainda, mas eu posso vir a saber. Mas quando você lida e está num ambiente de opressão, você não pode fazer isso. Porque para você se manter naquele ambiente, você tem que fingir que você sabe mais do que todo mundo. Olha que loucura! Então, uma das primeiras coisas libertadoras que eu aprendi é que você pode dizer, não sei ainda, mas posso vir a saber. Se eu utilizar bem essas próximas 24 horas que tenho, entendeu? Posso vir a chegar a uma resposta. Então, quando eu converso com as pessoas, eu sei olhar lá no olho do camarada, se for o caso que eu perguntar, se ele está me respondendo com honestidade. E aí eu comecei a ver que não era todo mundo que era honesto, entendeu? Estou falando do pessoal que deveria sanar as minhas dúvidas. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Estou falando do pessoal da mesma função que eu. Eu percebi que não havia honestidade neles, então deixei de perguntar a alguns deles, mas eu tenho alguns a quem eu pergunto. E é interessante isso, que uma vez eu perguntei para um mestre que eu respeito muitíssimo, fiz todo um caminho, entendeu? Me lembro até hoje, fiz todo um caminho e lancei a pergunta para ele. Quando eu lancei a pergunta, o olho do cara brilhou, ele falou assim, cara, eu nunca tinha pensado acerca disso. Pô, eu perguntando para o mestre, entendeu? Eu fiz uma pergunta e já lancei um pouco dos meus próprios insights a partir do que ele havia construído. Ele falou para mim assim, eu nunca tinha pensado nisso. Como bobo não sou, reconheci a fonte, dei crédito intelectual, falei assim, mas eu só peguei o seu raciocínio e desenvolvi um pouquinho mais. Então, naquele dia, eu me deparei com uma pessoa que era honesta, entendeu? Porque se ele podia fingir, podia manter o status dele, não fez isso. E pouquíssimas vezes, para dizer quase nenhuma, eu encontrei gente assim, entendeu? Os caras mentem, entendeu? Então, um espaço como esse que a gente tem é sensacional, entendeu? Um espaço que a gente pode conversar com liberdade acerca das coisas que, por exemplo, podem ser dúvidas para nós. Então, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, em mensurar a importância e o valor desse momento que a gente experimenta aqui. E uma segunda coisa que eu queria lhes chamar a atenção, antes da gente ler o texto e orar, é que exatamente agora já começou a acontecer, desde o momento que a gente chegou, a gente está experimentando o milagre da multiplicação. Para que isso fique assim mais claro ainda, mesmo eu já tendo falado acerca do milagre da multiplicação, eu vou usar um exemplo que nós experimentamos há 2 semanas, quando nós estivemos na casa Paulinha e do Anderson. Para que aquilo acontecesse, você sabe que cada um de nós levou algo, certo? Para que acontecesse. Aí fluiu, abriram a casa, cada um de nós levou uma coisa. Mas você viu que no final, todos nós, sem exceção, saímos com mais do que nós levamos? Vocês perceberam isso? Não é um negócio interessante? Eu vi gente aí que depois que a esposa disse que já não queria mais ficar, o cara tava em casa com o negócio na mão assim, ó, ainda tirou foto. Multiplica, Senhor. Falei, ó, não é um negócio interessante. O cara foi, comeu, apimentou o negócio. Entendeu? Rapaz, gotinha lá, rapaz, você coloca 6 gotas, sua alma sai de seu corpo. Entendeu? Eu coloquei eu coloquei uma gota, entendeu? Aí quando eu fui colocar na segunda vez, eu denunciei, eu comi tudo. Quando eu coloquei na segunda, já caiu 3, cara. Cara, foi o suficiente para minha boca ficar anestesiada do princípio ao fim. Sem brincadeira. O irmãozinho ainda me avisou. Coloca uma. O cara falou, não, pastor, coloca uma. Aí eu obediente, coloquei uma. Pum. Na segunda, cara, não sei o que aconteceu no meu pulso, caiu 3, cara. Cara, sem brincadeira, galera. Foi o suficiente, minha boca ficou anestesiada o tempo inteirinho. Mas eu queria ressaltar isso. Cada um de nós levou algo, mas saiu com infinitamente mais do que levou. Isso é um milagre que acontece quando a gente está junto, porque o texto sagrado diz, na carta de Paulo aos Coríntios, que cada um de nós tem algo para trazer à mesa.
Só que no final dessa reunião, a gente vai sair com infinitamente mais do que a gente trouxe. Entendeu? Por exemplo, o Hernani, de saída, eu sei que ele tem pelo menos uma pergunta. Entendeu? Ele trouxe uma, se ele tiver só uma, porque ele está se contendo. Entendeu? Só que todos nós vamos sair com muito mais do que nós trouxemos. Isso é um negócio maravilhoso, entendeu? Então, me lembro do Hernani também dizer essa semana, quando ele me conheceu, que ele começou a participar da RBQ, ele falou assim, pô, esse cara é muito educado, entendeu? Porque eu disse que quando um de nós não está presente à reunião, nós perdemos muito. O Hernani lá no Índio, pessoal, o cara tá falando assim, para dar uma polida, para dar passar um pano, quem sou eu para fazer falta nesse negócio? Mas entendeu? Porque assim, Deus se manifesta através de cada um de nós como ele não se manifesta por mais ninguém. Então, quando a gente consegue compreender isso, é um negócio sensacional. Então, por isso que a gente não mata a reunião, entendeu? Porque alguma coisa de Deus que só passa por você, deixará de passar. Então, todos nós perderemos uma grande contribuição que só você poderia dar. Então, um momento como esse aqui que a gente experimenta, ele de fato é sensacional, imprescindível. Então, nesse sentido, venham comigo para o texto de Lucas 19. Eu leio com você. Eu começo no verso 8 e vou até o 10, e na sequência nós vamos a Efésios. Então, Lucas, a nossa conversa tem sido acerca de salvação. A gente está procurando discernir o que é um ser humano salvo e para que nós somos salvos. Então, diz o texto a partir do verso 8 assim: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Essa é a minha resolução. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Abraão, você sabe, é o patriarca daqueles que creem. Entendeu? E verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus se apresenta como Salvador, que veio de fato buscar e salvar o que se havia perdido. Infelizmente, as pessoas acham que o que se havia perdido é o gênero humano tão somente. Não, tudo se perdeu. Tudo se perdeu. Então, Deus está numa grande obra de redenção, de resgate, de tudo, porque tudo se perdeu, entendeu? E Jesus se apresenta dessa maneira. E aí ele encontra em Zaqueu razão para dizer que a salvação veio àquela casa naquela hora. Porque o testemunho do Zaqueu testifica exatamente a sua conversão. Então aqui a gente começa a compreender o que de fato é um ser humano salvo. Entendeu? Então agora sim, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Eu começo exatamente do verso 1, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Esse era o nosso status antes da salvação. Mortos em delitos e pecados. Numa linguagem de hoje seria o seguinte: vocês eram walking dead. Vocês eram cadáveres insepultos. Vocês eram mortos ambulantes. Ficavam andando para lá e para cá. Isso dava a falsa sensação de que vocês estavam vivos, mas vocês vivos não estavam. Em que noutro tempo andastes. Olha como é que era o jeito de, entre aspas, viver de quem não é salvo. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Isso aqui é uma contraposição ao que nós somos hoje, que já nos entregamos ao senhorio de Cristo. Nós não somos mais filhos da desobediência, pelo contrário. Nós somos filhos que se agradam na obediência. Verso 3, entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. A gente seguia os nossos impulsos naturais, a nossa própria concupiscência, ou seja, os desejos irrefreados, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha que loucura! E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Verso 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, olha de onde o Elvis tira isso, entendeu? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e delitos, nos vivificou juntamente por Cristo, ou com Cristo, pela graça sois salvos.
e nos ressuscitou com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que coisa sensacional, é muita riqueza num espaço muito curto. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Vamos orar? Deus nosso Pai, muito obrigado por essa hora, muito obrigado por esse espaço, por essa nova ocasião e oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos em torno da Escritura, no Teu nome, a fim de obtermos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz. Nosso único interesse nessa manhã é esse. Nós queremos suplicar que o Senhor possa promover um grande encontro entre nós, Teus discípulos, e a riqueza inestimável do Evangelho. Nós queremos discernir a Tua palavra para que a gente possa viver a contento, para o máximo louvor da Sua glória. Em nome de Jesus oramos, sempre agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Interessante que quando eu estava lendo o texto aqui, os versos 8, 9 e 10, eu praticamente assim olhei, mas não preciso mais ler, que eu já sou capaz de dizê-los, por exemplo, de cor. Não sei se você já sabe, mas essa expressão de cor significa decoração. Você pode falar do coração. E é interessante que a palavra recordar significa fazer passar novamente pelo coração. Olha que interessante. Então, eu quero recordar algumas coisas que a gente já conseguiu aprender e a partir delas digo algumas coisas para hoje e depois já passo a palavra para vocês, começando do Nani, né, não? Que ele já deu a pista que quer falar, então eu começo por ele e depois a coisa flui. Exatamente, entendeu? Eu sei que, ó, tava ligado, mas assim, eu penso, não, agora já não preciso falar mais, entendeu? Então eu aprendi, foi assim, que ele já falou daqui, como é que eu não vou começar por ele? Pensei, eu falei, vou colocar ele nessa podre não, né? Mas... Cara, a fila começa atrás de mim. Isso, entendeu? Isso aí foi boa, isso eu já vi, cara, boa, peguei essa daí, boa, boa, boa. Cara, você me fez lembrar lá da quinta série, cara. Caramba, tinha anos que eu não via essa, cara. Caramba, que interessante. Onde é a fila? Atrás de mim aqui, ó. Olha essa. Nossa, esperto. Boa, boa. Então, é preciso que nós nos recordemos que, por exemplo, muito embora a gente já tenha se entregado ao senhorio de Cristo, todos que já fizemos isso, ou seja, que já somos pessoas tanto de fé quanto devoção, a gente precisa se recordar sempre que ainda permanece em nós, por exemplo, as respectivas limitações que são próprias dessa nossa natureza humana caída. E essa natureza, essas limitações que ainda restam em nós, nos fazem sujeitos a pecar. A gente nunca pode se esquecer disso, que há duas naturezas em nós agora se degladiando. Por exemplo, Nani foi feliz quando ele diz que quando ele começa o dia dele bem alimentado, a coisa é de uma maneira, mas quando não, é de outra. O que não significa que não vai acontecer com você o que acontece com todo mundo que está nesse planeta. Não é isso. Vai acontecer o que acontece com todo mundo. A diferença é a maneira como você reage a isso. Porque o que acontece com você não está na sua alçada. Você não pode fazer nada em relação a isso. Entendeu? Agora, você pode fazer tudo em relação à sua reação. Você pode reagir, por exemplo, como um salvo. Mas para que você reaja como um salvo, você precisa saber o que é um salvo, como é que um salvo pensa, para que você foi salvo, porque senão você vai reagir de acordo com a sua carne. Afinal de contas, você passou muito tempo da sua vida alimentando isso, entendeu? Então, para você vai ser natural reagir mal. Por exemplo, não digo isso a partir de ninguém, digo isso a partir de mim. Inúmeras vezes já reagi mal, eu falo assim, mas por que eu fiz isso? E aí eu passo um tempo e penso assim, cara, eu nem pensei para fazer uma porcaria dessa. Eu nem pensei para reagir assim, entendeu? Mas é o quê? Carnalidade, entendeu? Está em mim isso. Então, por exemplo, me lembro de dizer a vocês, noutra ocasião, do texto de
Gálatas 5,16, que diz para que a gente se sujeite ao Espírito de Deus, para que ele possa nos guiar, e aí sim a gente não vai cumprir mais as concupiscências da nossa carnalidade, ou seja, a gente não vai ser mais guiado pela nossa natureza caída. Mas para isso, óbvio, a gente precisa se submeter a Deus. O problema é que a gente resiste. Então tudo fica um pouco mais difícil desnecessariamente. Então, quando a gente já tem isso em mente de saída, já facilita o processo. Você está cônscio disso. Eu sou salvo, sou de Jesus, está tudo certo, mas a natureza está em mim. Qual é o caminho? Preciso matá-la de fome. Preciso escolher. Eu vou alimentar essa e essa aqui eu vou mortificar. Vou matar de fome. Porque aí, quando for a hora de reagir, a nova natureza vai ter mais força para reagir da maneira certa. Caso não, vou fazer feio, vou enfiar o pé pela mão e ainda posso me encontrar com um camarada tão cheio de pecado quanto e ainda falar assim, mas tu não é crente? Safado. Esse é o problema, entendeu? Pode acontecer, então é bom que a gente esteja cônscio disso. Então, por exemplo, o segundo aspecto da salvação que eu já comentei com os irmãos, então somente para a gente recapitular, é que uma vez que a gente é tirado do inferno, o inferno também passa a ser tirado de nós. Então, dia após dia, de arrependimento em arrependimento, a gente vai se livrando desses resíduos que são nocivos. Tudo que era do jeito das trevas, tudo que era do jeito do inferno vai sendo retirado de nós. Agora, isso leva um tempo. É necessário tempo para que essa limpeza possa ser efetuada e efetivada. Então, nós estamos no processo. Todo dia está acontecendo. Quanto mais cônscio nós estivermos disso, mais você vai perceber a ação de Deus, entendeu? Mas você tem que estar ligado, porque senão passa o dia inteiro, você vai lembrar disso sei lá quando. Não sei, por exemplo, como é para você, qual a melhor hora do dia é para você. Tem gente que gosta de fazer isso à noite, tem gente que faz logo quando acorda. Você vê qual é o seu melhor momento, mas que você deveria fazer, deve. Porque assim, é extremamente desagradável acontecer algo do jeito que o Nano disse e você ainda ficar na dúvida. Pô, mas será que isso aconteceu porque eu não fiz? Ah, mano, não é bom viver assim. Entendeu? Então você começou o dia, você abriu o olho, se for o seu caso, se você for da manhã, abriu o olho e fala, Senhor, eu aí no planeta, hein? Continuo sendo mantido por ti. Então, coisas boas devem acontecer hoje, entendeu? No sentido do Senhor me assemelhar mais ao meu irmão mais velho. Então, nesse sentido, eu gostaria de estar muito despertado, gostaria de estar muito consciente do processo. Estou ligado. Então, tudo que rolar com você, você consegue, o Stanley usa essa expressão, você consegue olhar lá dentro da bola do olho do camarada e falar assim, estou ligado o que está acontecendo aqui. Entendeu? Mas tem hora que você nem tá ligado, você nem sabe, sei lá que hora que você vai perceber que alguma coisa aconteceu. Mas quando você tá ligado, você percebe as sutilezas, tanto para o bem quanto para o mal. Entendeu? Para o bem, você fala assim, rapaz, mas eu acabei de orar sobre isso. Entendeu? Eu acabei de conversar com o Todo-Poderoso sobre isso, rapaz. Você tá ligado. Mas para o mal também. Você percebe a sutileza, fala, mas então, a direção do Todo-Poderoso era para cá. Essa ideia aí, o cara tá me dando, tá me levando para lá. Não vou não, senão vou me desviar. Pegou a visão? Mas você tem que estar ligado no processo, porque se você não tiver, você vai perder as oportunidades. Então, por que eu disse isso de saída? Porque todos nós estamos propensos, por exemplo, a atitudes e comportamentos que são absolutamente contrários à vontade de Deus. Então, nós estamos sendo salvos do que somos e não tão somente do que fazemos. Quando a gente também compreende isso, é um negócio sensacional. Porque, assim, se fosse só do que nós fazemos, cara, era fácil de resolver, era só te dar uma lista de crente, entendeu? E você ficava ali dentro da lista de crente que estava tudo certo. Mas a questão não é essa. Deus não está nos salvando, por exemplo, daquilo que nós fazemos. Deus está nos salvando daquilo que somos. O nosso problema é que nós somos pecado. Não é que o que nós fazemos é pecado. Não, o que eu sou é que é pecado em relação ao que Deus é. Então é disso que Deus está me salvando. Então, por exemplo, salvação, na verdade, essa que Deus está realizando, é muito mais do que devolver, por exemplo, aquilo que a gente perdeu. É nos dar o que a gente nunca teve. Então, quando a gente compreende isso, fala, rapaz, esse negócio é alto nível. Então, a gente precisa estar cônscio de tudo isso. Um exemplo simples para a gente perceber essa batalha que a gente experimenta é observar, por exemplo, esse cabo de guerra interior que a gente experimenta entre o eu verdadeiro e o eu fake. Daí essa necessidade que a gente tem de libertação e transformação. No último encontro eu falei muito acerca de transformação.
Então, hoje eu vou aproveitar o tempo e vou falar sobre libertação. A gente precisa dessa libertação. Por que a gente precisa? Para que a gente, de fato, tenha liberdade em Cristo para ser tudo quanto a salvação nos possibilita ser. Sobre transformação, eu queria só deixar algo registrado, que é o seguinte, que é importantíssimo, porque no último encontro me lembro de ter dito que ser perdoado sem ser transformado é o mesmo que trocar de roupa sem tomar banho. Isso é uma desgraça que há, por exemplo, na igreja que está no Brasil. É o escândalo evangélico no Brasil. Por quê? As pessoas se dizem, entre aspas, convertidas, salvas, mas você não verifica a transformação nela. Isso queima o filme de Jesus, entendeu? Então, transformação é o resultado final de toda a verdadeira aprendizagem, entendeu? Você aprendeu? Aprendeu. Então, sua vida vai demonstrar que você aprendeu. Não tem como você falar que aprendeu e não viver à altura. Aliás, esse é um problema que a gente tem de natureza caída. Qual? O texto sagrado é fácil de ser compreendido. Mas a gente é tão sem vergonha e safado que a primeira coisa que a gente faz é nem se meter com isso. Isso é a primeira coisa, só que isso é sutil. Porque você lá em algum lugar já sabe que, como é fácil de compreender, uma vez que você compreendeu, você também vai precisar viver a altura. Então é melhor fingir que eu também não sei. É como a nossa irmã Bianca, quando veio aqui, falou que a ignorância, no contexto que ela disse, que a ignorância é uma bênção. Entendeu? Então o cara prefere ignorar do que ser responsabilizado por aquilo que agora ele sabe. Por exemplo, nós somos indesculpáveis. Entendeu? A partir do momento que a gente compreendeu, está contando. Então assim, porque você tem luz agora, então por que você não vive a partir da luz que você tem? Entendeu? E eu falo isso no conhecimento de causa. Por exemplo, nós que somos professores, qual é a desdita de um professor? Saber infinitamente mais do que é capaz de viver. Ponto. Esse é o problema. Então, de todos vocês que estão nesse auditório, eu sou o cara que, sou mais cobrado. Por quê? Porque eu sei o que eu sei. E agora? Pegou a visão? Eu tenho, em alguns casos, mais luz do que vocês, entendeu? Então, assim, como é que Deus vai tratar comigo? Ué, como alguém que tem mais luz. Esse é o ponto. Então, lá em algum lugar da nossa natureza caída, a gente sabe que se eu ler e compreender, eu vou ser responsabilizado. E como não quero assumir certas responsabilidades, não vou nem me meter com isso. Então a gente vai deixando as oportunidades passarem e não as abraçamos como deveríamos. Então, essa é uma razão também pela qual às vezes a gente não experimenta a transformação que já poderia, dado o tempo que já foi experimentado na caminhada. Então, essa era uma coisa que eu queria dizer. Hoje, eu separei para dizer tão somente duas coisas. Eu vou procurar ser o mais sucinto possível, sem deixar de dizer o que é necessário. Um terceiro aspecto de um ser humano salvo é que ele é alguém liberto, ele é emocionalmente curado, ele é saudável, ou seja, ele experimenta a saúde integral, ele experimenta a cura das relações. Por exemplo, se eu fizesse um exercício assim para que nós refletíssemos por um instante em como as dimensões que nos compõem, por exemplo, pensamentos, emoções, vontade, comportamento, relacionamento, como é que elas funcionam quando Deus não está orquestrando a nossa vida? Entendeu? Você já percebeu? Como é que você pensa quando Deus não está no comando dos seus pensamentos? Como é que são os seus relacionamentos quando Deus não está na direção? Como é que são os seus comportamentos? Como é que são as suas emoções? Como é que é a sua vontade quando fica você sob sua própria direção? É um desastre, é um caos. Tudo errado, né? Então, é brabo, entendeu? Tudo errado, tudo desordenado. Então, quando eu falo que um ser humano salvo é alguém curado, é curado, por exemplo, das suas emoções estragadas, entendeu? Há muito em nós que está estragado no campo das emoções. Por exemplo, muitos de nós têm dores pendentes, entendeu? A gente tem dor pendente. Aí eu pergunto, qual ferida emocional você ainda carrega? Entendeu? Qual ferida emocional você ainda carrega? Em que sentido? Daquele trauma psicológico que ainda perdura, entendeu? Por exemplo, quando aconteceu, para muitos, às vezes até para você, foi um mero incidente, entendeu? Sem significado mais profundo. Mas você percebe que ele tem uma profunda influência no resto da sua vida. Há muitas coisas que eu e você fazemos ainda hoje que é resultado de trauma. A gente ainda não resolveu isso, entendeu? Você pode ter tá lá, ó, entendeu? Por isso que eu, quando ilustro, eu sempre falo. E aí, quem não te conhece,
entendeu? Pode tocar nesse aspecto sem que saiba e você vai reagir mal, porque você não resolveu isso. Isso perdura, entendeu? Eu já vi, entendeu? E porque vi, procuro em mim também. Eu conversei até isso com a Aline esses dias, sabe? De tanto eu ver coisas nas pessoas, eu olho assim e falo, cara, eu não tenho assim tempo para ficar julgando, não julgo, mas eu olho e falo assim, cara, que troço doido. Como eu estou vendo nela e naquele aspecto eu não estou naquela situação, eu já olho para mim e falo assim, cara, se essa pessoa está nisso, provavelmente eu tenho alguma coisa parecida que eu é que não estou me dando conta. Eu consigo ver ali porque não é o meu, então fica fácil, mas o que eu tenho? Aí eu vou fazer os meus check-ups, entendeu? Eu vou me abrir para balanço, entendeu? Eu faço o meu check-up, meu autoexame e depois eu me submeto ao exame do auto, percebe? É infinitamente mais profundo. Então, nesse sentido, muitos de nós, por exemplo, têm comportamentos que são tão somente reação a uma emoção estragada, a um trauma psicológico que você mantém, nunca foi resolvido, nunca, e o tempo está passando. E isso, por exemplo, nos priva de viver a vida com intensidade. A gente não precisava mais ficar desse jeito, não precisava mais reagir dessa maneira, poderia ser outra coisa, mas a gente está nisso até hoje. Toda conversa é sempre uma conversa reincidente, percebe? Porque um trauma, por exemplo, que foi gerado por um incidente que pareceu insignificante naquela ocasião, te marcou profundamente. Então, a boa notícia, a boa proposta do Evangelho é exatamente para que a gente experimente saúde total, entendeu? Saúde integral. Então, nesse sentido, hoje eu digo que seria, por exemplo, termos um corpo saudável para Jesus morar. Pensando em corpo aqui como igreja, porque um corpo saudável nessa dimensão aqui para nós agora não é possível ainda na sua totalidade. Vai ser possível quando a gente tiver, por exemplo, na ressurreição. Aí sim a gente vai ter até um corpo preparado para a nova realidade. Mas agora, o que dá para Deus fazer, quando a gente está, por exemplo, experimentando enfermidade, a gente faz oração, se aprover a Deus, ele pode nos restabelecer. Beleza, mas o corpo ainda carrega, por exemplo, muitas limitações. Por isso que para a nova realidade, no novo céu e nova terra, a gente vai experimentar a ressurreição. Aí sim é outro corpo perfeitamente adaptado para aquela nova realidade. Então, nesse sentido aqui, não é mera estética, é saúde, entendeu? Então, isso é um resultado de um processo de arrependimento onde a natureza divina vai tomando todos os espaços do nosso ego até que a beleza de Cristo se veja em nós pela manifestação do seu caráter. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também, para esse ponto que a gente está conversando, de experimentarmos essa saúde, é que para a gente perceber o que não está legal em nós, a gente precisa, sim, praticar essa arte da escuta atenta e valorizar, por exemplo, o silêncio, entendeu? A gente precisa aprender a silenciar, isso para nós é muito difícil, de como humanidade, entendeu? Eu tô na rua há muito tempo assim, então eu já vi muita coisa, sabe? Eu conheci gente que tem medo de ficar sozinha consigo mesmo. Eu conheci pelo menos um par de pessoas assim, entendeu? Eu vi. Camarada, se ele percebesse que ele ia ficar sozinho, ele chamava vários para ficar com ele. O cara não gostava da companhia dele. E foi ali que eu percebi que eu gostava muito de mim. Entendeu? Eu não tenho problema nenhum em ficar comigo mesmo. Nenhum. Entendeu? Nenhum. Gosto muito da minha companhia, gosto de estar com pessoas, mas eu tenho um limite. Entendeu? Chega um momento que eu falo assim, ó, por hoje deu, foi maneiro a gente conversar, mas agora chega, entendeu? Eu gosto da minha própria presença, não tem problema nenhum com isso. Mas conheci pelo menos algumas pessoas que tinham. Nunca vi essas pessoas sozinhas. E quando elas percebiam a possibilidade de ficar só, elas rapidinho arrumavam um jeito de preencher aquele silêncio. Isso não faz bem para a saúde, entendeu? Porque você precisa de um momento para você se observar, entendeu? Entrar nesse momento de silêncio e falar assim, mano, como é que eu tô? E assim, precisa de muita honestidade para isso. Isso me faz lembrar de um filósofo que eu tenho grande apreço, que é o Soren Kierkegaard. Eu fico impressionado como é que o cara pensou aquilo tudo e faleceu só com 42 anos, entendeu? Eu já tenho mais que isso, ainda não comecei nem a pensar o que ele pensa, entendeu? Pô, 42 anos o cara já havia falecido e desenrolou tudo aquilo. Eu falei, como assim, cara? Como assim? Uma das coisas que ele disse em resposta, por exemplo, a esse caos que a gente vive, isso no tempo dele, hein? Olha o que ele disse naquela época. Se eu pudesse prescrever tão somente um remédio para todos os males do mundo moderno, eu prescreveria o silêncio. Falei, sensacional, cara. Então, nesse sentido, a gente precisa saber
O que é o silêncio? Silêncio é um lugar dentro. Silêncio é um lugar dentro. E é interessante que eu aprendi com uma pessoa que eu também estou conhecendo agora, ela é uma filósofa, Lucelena Galvão. Eu aprendi com ela que silêncio é a oportunidade de jogar fora o que não é meu. Pegou a visão? Silêncio é a oportunidade de jogar fora o que não é meu. Silêncio é um lugar dentro. Aí você entra nesse lugar, dá uma olhada e fala assim, pô, mas isso aqui não me pertence, não. Entendeu? Isso aqui não tem nada a ver com a minha nova identidade como um ressurreto em Cristo Jesus, como um salvo. Então o que você está fazendo aqui? Vou jogar tudo fora. Mas para isso precisa de silêncio, cara. E o que a gente menos tem hoje é isso. É só barulho, irmão. Por exemplo, um ambiente às vezes que a gente chama de igreja. Pô, você chega lá, é só barulho, cara. É só barulho, nego gritando e pulando. Eu falei assim, mas o que esses caras querem? Acabei de sair do barulho, cara. Entendeu? Por exemplo, algo que nós que fazemos uso do púlpito precisamos ter muito em mente é: o povo está vindo do caos. Então, pelo menos nesse momento que eles estejam conosco em reunião, eles precisam experimentar cosmos. Então, eu não posso vir aqui no púlpito, e nem ninguém que faz uso dele, e multiplicar o caos. Caos você já tem a semana inteira, cara. Entendeu? Então, hoje você vai ter mais caos, mas é o que a gente mais tem. É difícil você ir num ambiente e experimentar silêncio. Entendeu? É difícil, porque não tem isso nas pessoas. Então, silêncio é um lugar dentro, e o silêncio nos dá a oportunidade de jogar fora aquilo que não é nosso. Então, o terceiro aspecto de um ser humano salvo é que ele é liberto, ele é emocionalmente curado, ele é saudável. E um quarto aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é que um ser humano salvo, ele é alguém que experimenta, ele desfruta de uma vida digna. E o que é de fato uma vida digna na mente de Cristo Jesus, que é o nosso Salvador? Essa vida digna na mente de Cristo é a vida na qual todos os direitos e todas as possibilidades que são permitidas pelos dons e talentos foram alcançados. O que isso quer dizer? Que não houve desperdício existencial, não houve desperdício de potencial dos colaboradores, porque Deus nos salvou para as boas obras. Então nós agora somos cooperadores e colaboradores. Mas para que a gente viva a vida com dignidade, nenhum dos nossos dons, talentos e habilidades pode ser desperdiçado. Não pode haver esse tipo de desperdício. E a gente pergunta, bom, se é assim, onde é que isso se manifesta? Onde os dons, talentos e habilidades podem ser notados? Exatamente na vida da igreja. Por isso que quando o Nani me conheceu, começou a me ouvir, e ele disse que eu era um cara educado, ele ouviu isso. Eu falei assim, olha, se um de nós faltar, todos nós perderemos. Era isso que eu estava dizendo. Porque os dons, talentos e faculdades se manifestam exatamente na vida que a igreja vive durante todo o tempo. Então, inclusive na reunião. Então, quando um de nós se ausenta, algo de Deus vai deixar de ser manifesto. Então, nesse sentido, a gente precisa saber o que é igreja. Porque se os dons são manifestos na vida da igreja, a gente precisa saber o que é igreja. Igreja é a reunião de todos aqueles que querem viver conforme a mensagem do Evangelho. Você quer, entendeu? Sua vontade foi inclinada para isso. Você discerniu, você falou assim, é assim que eu quero viver. A ponto de fazer o que o Nani disse quando leu o texto de Lucas capítulo 5. Jesus chamou os caras e falou, sigam-me. Os camaradas simplesmente largaram tudo e foram após Jesus. Entendeu? Isso é muito sério. Tem implicações profundas nisso. Então, igreja é a reunião de todos aqueles que querem viver de acordo com a mensagem do Evangelho. Igreja é a comunidade dos pecadores em transformação contínua pelo Espírito de Jesus. Entendeu? Igreja é a reunião dos salvos, esses que evangelizam e transformam a sociedade enquanto vão com Cristo para o novo céu e a nova terra nos quais habita a justiça. Olha que interessante. Então, nós estamos sendo transformados, enquanto isso acontece em nós, a gente também evangeliza aqueles que vão tendo contato conosco ao longo do processo, e nesse contato que a gente tem, a gente também transforma e transtorna a sociedade, entendeu? Transforma no sentido de trabalhar para que ela seja mais assemelhada ao reino de Deus, que é o nosso parâmetro, e nós também transtornamos a sociedade. Em que sentido? Viramos tudo de cabeça para baixo. Há pouco aqui eu falava com o Nani rapidamente, e com o Kepo, e eu falei e com o Anderson, eu falei que eu não uso, por exemplo, a palavra impacto por causa disso, porque impacto você se recobra dele com muita rapidez. Você sente o impacto agora, mas 24 horas já passou.
Agora, o evangelho não trabalha com impacto, o evangelho trabalha com transtorno. Você nunca se recobra do transtorno. Desde o dia que eu me encontrei com Cristo e Ele comigo, nunca mais eu me recobrei, não consigo. Não tem como, virou tudo de ponta cabeça, upside down, entendeu? Então, nesse sentido, enquanto a gente vai caminhando, a gente vai evangelizando e transtornando e transformando a sociedade, enquanto a gente está junto com Cristo rumo ao novo céu e à nova terra. Então, a igreja é exatamente esse ambiente onde a gente pode ver tudo isso acontecendo, essa transformação autêntica em curso. Então, você vê ali a restauração da imago Dei, ou seja, da imagem de Deus, e a manifestação dos dons e talentos na Missio Dei. Então, Deus nos salva, nos tira do ambiente das trevas e nos coloca no ambiente das boas obras e nos dá a possibilidade de participar com Ele da missão que é dele. Por isso, Missio Dei, missão de Deus. Então, aqui a gente percebe para que nós somos salvos. A gente é salvo exatamente para ser inserido na comunidade, para ser inserido na nova realidade, para ser inserido na igreja. Então, há algo que eu aprendi com o Eugene Peterson, que é fantástico. Ele disse que a nossa membresia na igreja é corolário da nossa fé em Cristo. O que isso quer dizer? Que nós não podemos ser cristãos e não ter nada com a igreja. É impossível isso. Porque membresia é a base espiritual para aqueles que confessam a Cristo como Senhor. Não é uma opção, é uma parte do tecido da redenção. Então, automaticamente que você é salvo, você é inserido na igreja, entendeu? O exemplo mais simples e óbvio disso é um membro fora do corpo. Não tem condição de sobrevivência, é óbvio, mas tem gente que acha que isso é possível. Não tem como você ser igreja sozinho, entendeu? É até uma contradição de termo, porque a igreja é a reunião dos salvos. E qual é a finalidade existencial da igreja? Há um irmão que caminha com outro mestre que eu respeito muito, o nome do mestre que eu respeito é Erovaldo Ramos, e o irmão que caminha com ele, que também é um pastor, chama William Corsino, e ele disse algo que eu quero dividir com vocês, que é interessante. Ele falou acerca da finalidade existencial da igreja, o seguinte: a igreja não existe, por exemplo, para satisfazer as demandas de crentes consumidores, ela existe para equipar e mobilizar homens e mulheres para a missão de Deus no mundo. Tem muito crente consumista, e aí isso é uma armadilha, por exemplo, para pastor. Porque, assim, o que acontece numa igreja que está corrompida é só uma igreja institucional que o Espírito de Deus já não comanda, já não mais dirige. Você tem um monte de crente que precisa ser satisfeito. E o problema desses crentes que precisam ser satisfeitos é que eles são os caras que pagam. Entendeu? Então, você está pregando uma coisa. Se o cara fizer assim, o sermão vira outra. Interessante. Na hora o sermão estava assim, vira outra coisa, entendeu? Mas é muito rápido. Por quê? São camaradas que estão ali para serem satisfeitos. São caras que, por exemplo, quando termina a celebração, que ele insiste em chamar de culto, ainda não entendeu que culto é o tempo todo, e celebração é algo que a gente faz aos domingos para celebrar a semana de culto que a gente teve, ele tem a coragem de falar assim: hoje eu não gostei do culto. Rapaz, se o cara fosse pastor, falava assim: foi para você? Era só responder assim, cara. Mas como é que responde? Porque ele tem esse poder de falar que ele não gostou do culto. Pô, mas você está sentado aonde? Num alto sublime trono? Você virou Deus agora? Que isso? Você está louco? Entendeu? Mas é nesse nível que a gente está. Então, esses caras acham que a igreja existe exatamente para satisfazer as demandas dele, traduzindo uma outra palavra, capricho. O cara é caprichoso, hoje eu não gostei. Meu irmão, isso é fazer o quê, né? Mas é assim que é. Mas a igreja, de fato, existe exatamente para cumprir esses dois verbos, equipar e mobilizar os salvos para a missão de Deus no mundo. Com isso em mente, eu recobro esse ponto e te digo que um ser humano salvo é alguém que experimenta e desfruta de uma vida digna. Essa semana eu estava ouvindo bastante assim, uma banda que a cada dia eu aprecio mais, que é o U2. Não sei se é do conhecimento de todos, que pelo menos 3 deles são cristãos, são discípulos de Jesus desde sempre, desde lá da década de 70. Agora você imagina naquela época. E eles tiveram uma crise, porque o camarada que cuidava deles, eles eram envolvidos com um estudo bíblico que era muito parecido com o nosso. Mas mesmo sendo algo mais leve, o camarada chegou para eles no momento e falou assim: ó, vocês têm que decidir, ou fica com a música ou fica com Jesus. Aí eles, na mente deles, naquele tempo, já conseguiram discernir que as coisas não eram, por exemplo, conflitantes. Pelo contrário. Então eles falaram: não, vamos ficar com os dois, mas não vai dar mais para participar com vocês, já que vocês não nos querem, e foram.
E eu estava ouvindo bastante e me deparei com uma entrevista do Bono em que ele falou algo sobre essa questão que eu quero também dividir com vocês acerca de desperdício de potencial humano. E ele diz o seguinte, ele fala assim, abre aspas, eu acho que o que mais me ofende é o desperdício do potencial humano. Se eu tivesse uma definição para o amor, teria algo que ver com, por exemplo, nos dar conta do potencial das pessoas ao nosso redor. Ele conta um episódio da vida dele, quando ele jogava xadrez num parque, e ele percebeu que, isso quando ele era adolescente, ele percebeu que havia vários mendigos dormindo nos bancos. E um dia ele teve um insight que ele falou assim, cara, aquele cara ali podia ser um campeão de xadrez. E aquele outro ali poderia ser um atleta renomado. Mas agora o cara tá ali fumando crack. Pô, tá tudo errado isso. E foi ali que ele se deu conta de que nós poderíamos, por exemplo, reconhecer o potencial um do outro e que muitas doenças, por exemplo, como malária, entendeu? Faz com que muitos Mozart, por exemplo, muitos Steve Jobs, muitos Bill Gates e todas as outras demais pessoas brilhantes sequer tenham a oportunidade de se tornar tudo que elas poderiam. Por quê? Porque elas não têm acesso, cara. Entendeu? Então, quando você olha isso, você assim, cara, o que pode ser essa pessoa? Porque eu já devo ter dito a vocês em algum momento que toda criança que nasce nesse mundo tem várias mensagens ali, mas por hora, tão somente o seguinte. Primeira, Deus continua acreditando em nós, porque o dia que Deus fala assim, ó, chegou, não vai nascer mais ninguém. Aí você vai saber, deu ruim. Entendeu? Enquanto estiver nascendo criança, mano, Deus continua acreditando na humanidade. E mais, uma dessas crianças podem ser, de fato, pode ser aquele que vai resolver o que há para ser resolvido. Entendeu? E eu posso falar isso com toda tranquilidade, porque isso aconteceu comigo. Entendeu? Me lembro toda hora, assim, de uma poesia da banda Rapa que diz assim, é só regar os lírios do gueto e o Beethoven negro venha se mostrar. É isso, as pessoas só precisam de uma oportunidade. É só isso. Mas algumas delas são privadas. Por quê? Não tem acesso. O cara já é limado lá no início, entendeu? Então Bono percebeu isso. Então, quando a gente se dá conta nesse sentido, a gente percebe que a igreja deveria ser esse ambiente estimulante e encorajador, em que as pessoas pudessem manifestar todo o seu potencial. Porque se você não tem acesso, por exemplo, ao evangelho, o seu potencial não consegue vir à tona. No máximo, você pode ser um medíocre, mas você não vai conseguir viver na plenitude da sua expressão. Não tem como, entendeu? Porque você, primeiro que você não se conhece. Não se conhecendo, porque a mensagem assim, única que eu tenho, por exemplo, é conversar com os estudantes do Colégio Batista, pela idade que eles têm em faixa etária. Então, assim, eu preciso, de algum modo, transmitir para eles o seguinte, cara, a primeira coisa que você precisa saber é quem você é. Porque se você não souber que você é, mano, você não sabe que agora, exatamente, você está tomando as 6 decisões mais importantes da sua vida sem que você saiba. Você está tomando agora, você não vai tomar depois, é agora. Só que se você não sabe quem você é, quem falou que você vai decidir esse negócio certo? Você já decidiu errado. E se você decidir errado, você é um candidato seríssimo à frustração. Daqui a pouco você vai estar frustrado, porque quando você tiver com 35 anos, que é daqui a um tempo, mas vai chegar, se você chegar, você já vai estar estabilizado, tanto para o bem quanto para o mal. Para o bem, você só dá seguimento, segue em frente. Experimenta os outros 35 anos que porventura você venha a ter. Mas se você tiver para o mal, como é que você vai voltar atrás? É difícil, cara. É difícil dar meia volta. Você tem que ter muita força, cara. E não é todo mundo que tem. Sobretudo, muita coragem. Entendeu? E não é todo mundo que tem. Como é que você vai fazer isso agora? Entendeu? Entre aspas, com tudo estabelecido. Então, nesse sentido, a igreja deve ser esse tipo de ambiente. Por exemplo, alguém disse assim, se todo mundo recebesse o encorajamento necessário para crescer, o gênio em cada um desabrocharia e o mundo produziria abundância além do que se pode imaginar. Por exemplo, nós teríamos muito mais do que tão somente um Einstein, um Edison, um Schweitzer, uma Madre Teresa, teríamos infinitamente mais. Por quê? Porque o seu nome estaria ali. Esses nomes aqui eu citei porque os caras tiveram oportunidade, entendeu? Mas e os outros nomes? Por exemplo, meu nome, seu nome, por que não está lá? Porque a grande questão da salvação é, o mundo era assim antes de nós, entendeu? O mundo era assim. Mas a partir do momento que Deus te salvou e você chegou no mundo e você participa junto com ele da obra de redenção, o mundo pode ser de outra maneira pela sua contribuição, entendeu? Porque você é único,
entendeu? É irrepetível, é ímpar, inigualável. Não tem outra pessoa como você. Nunca teve, não tem e não haverá. Aí você fala, caramba, que interessante. Ninguém tem a mesma coleção de dons, talentos e habilidades que você tem. Não existe isso. Aí quando você entende isso, você, meu Deus do céu, é um negócio sensacional. Então o segredo é a gente descobrir isso, descobrir a nossa identidade e também participar de um ambiente que seja estimulante, um ambiente encorajador. O que é ser salvo? E eu caminho de fato para a nossa conclusão hoje. Ser salvo é ter os seus dons, talentos e habilidades elencados, ou seja, você discerniu, elencou e bem utilizou. Isso é ser salvo. Para que a gente é salvo? Para que a gente, por exemplo, se veja livre dessa trilha corriqueira da mediocridade que nunca atinge a plenitude de potencial. Se você é um salvo, você não conhece mediocridade, entendeu? Você não tem como. Por quê? Porque você vai sempre querer estar onde Deus quer que você esteja, entendeu? Você vai, tipo assim, dar o máximo de si a partir daquilo que você tem. Isso me faz lembrar de algo que outro filósofo que eu respeito, que é o Cortella, gosto de ouvir, ele falou, qual é o segredo? É você fazer o melhor que você pode nas condições que você tem, até você ter condição de fazer mais e melhor. Ponto. O que te foi dado? É isso aqui? Com isso aí, faça o melhor que você puder, até ter condição de fazer mais e melhor. Qual é o problema? É que quando você não pensa com as categorias de um salvo, olha o que você pensa. Também ninguém dá valor porque eu faço. Aí começa assim, ninguém dá valor porque eu faço. Também não tem esse material para... Aí, só que sem que você perceba, você está fazendo, só que você faz meia boca. Você faz tudo meia boca. Só que sem que você note também, tem alguém te observando. Sempre tem. Porque eu estou numa posição, mas tem outra pessoa em outra posição. Por exemplo, a minha posição é de nunca ter recurso. Eu não tenho recurso para fazer as paradas que eu preciso fazer. Nunca tive, entendeu? Mas tem gente que tem. Sabe o que acontece? Eu penso com essas categorias que eu estou ensinando para vocês. Estou dividindo. Então eu pensei, meu irmão, essa parte aqui não é problema meu. Entendeu? A minha parte é o que me foi dado para fazer. É isso? Então, com isso aqui, eu vou fazer o melhor que eu posso. Aí sempre aparece alguém e olha assim e fala, pô, mas você faz isso aí? Eu falo, faço. Mas quem te dá isso? Ninguém. Mas como é que você faz? Eu falo, dá um jeito. Não, então faz o seguinte, vem cá, toma isso aqui para você fazer mais e melhor isso aí. Eu falei, pode me dar que eu estou aceitando. Toda hora acontece isso. Toda hora. Sempre tem alguém que aparece e fala, vi essa parada aqui, segura esse negócio aqui, vê se melhora. Por exemplo, pessoas ouvem a gravação, interessante, segura isso aqui, toma esse mic aqui, vê se a gravação fica melhor agora. Eu falei, claro, e assim vai. Agora, se você pensa o contrário disso, você está se mediocrizando. E aí você mesmo vai ser o responsável pelas portas que se fecham, porque você que fechou. Porque você poderia fazer exatamente o contrário. Agora, para fazer exatamente o contrário, você precisa pensar com outras categorias. Precisa pensar como alguém que é salvo. E para pensar como alguém que é salvo, você precisa experimentar também essa metanoia. Então, de fato, a gente é salvo para que a gente vivesse essa grande aventura que é proposta pela Trindade. Essa grande aventura para a nossa alma. Então, Deus nos salva para que a gente seja participante da sua família e daquilo que Ele está realizando na humanidade. Então, a Trindade tem um propósito e nós estamos inseridos exatamente dentro dele. Então, salvação é ver esse processo que está acontecendo conosco como vida. E aí o Nani falou, por exemplo, de aprender a viver a vida a despeito das circunstâncias, e é exatamente aqui que eu quero encerrar. Eu me lembro de Jesus dizer assim, em João 10,10, que ele veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância, em profusão. O que ele está falando ali é de vida eterna. O que é vida eterna? É a qualidade da eternidade inoculada em nós. Então, essa qualidade de vida agora habita em nós. Então, todo o propósito da nossa existência é nós sermos conduzidos para a vida de Deus. Então, qualquer tipo de ideia equivocada sobre o que é a nossa vida torna tudo mais difícil. Por isso que a gente precisa saber de fato o que está acontecendo para a gente não tumultuar o processo. Porque qualquer vida que seja sobrecarregada, ela desnutre a nossa relação com Jesus, conosco mesmo e com o semelhante. Se você tiver muita carga sobre você, tudo vai dar ruim. Vai dar ruim em relação ao Senhor, vai dar ruim em relação a você mesmo
e vai dar ruim em relação aos outros. É como o Ganso disse lá atrás, eu reservei para agora. Tudo está errado. Ele falou assim, vai ficar tudo errado. E é isso mesmo. Tudo está errado até que Deus venha e endireite. Esse é o segredo da vida. Tudo está errado. Você está fazendo, Deus está no processo? Não, irmão, sinto lhe informar, mas está errado. Entendeu? É assim. Se você tiver humildade para aceitar isso, entendeu? Está errado. Deus colocou a mão? Então está errado. Você está fazendo o seu melhor esforço, mas está errado. Não tá ou, na melhor das hipóteses, você achar que foi muito radical, ainda não está do jeito que ele quer. Ponto. Então você precisa se abrir para isso. E há essa necessidade de intervenção da Trindade. E qual é a solução? A gente ser alfabetizado no Evangelho. E esse ser alfabetizado no Evangelho é aquilo que a gente chama de discipulado. Então, caminho para encerrar citando esse texto. Mateus 11, 29 diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Observe que a solução ela é composta de duas partes importantes. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E aí ele dá a razão. Porque eu sou manso e humilde de coração. E ele apresenta o resultado. Quando isso se efetivar, vocês vão achar descanso para a vossa alma. Então, o discipulado, ele elimina toda a carga que seja desnecessária, que torna a existência pesada. Observe, e achareis descanso para a vossa alma. O que isso aqui quer dizer? Quando a gente está constantemente sobrecarregado, que a gente está ali naquela situação de sempre estar lutando para sair de crise, continuamente tentando finalizar coisa inacabada, isso aumenta o potencial para contenda. Quanto mais aborrecido e irritado você estiver, mais você briga. Então, quando a gente entra nesse processo de discipulado, a gente encontra descanso para a nossa alma. Observe que ele diz, aprendei de mim. O que eu quero dizer para o nosso encerramento? O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância. O maior inimigo do conhecimento é a presunção arrogante. Entendeu? Porque se você é ignorante, eu sou ignorante em inúmeras matérias. Por exemplo, quando eu converso com vocês, é quando eu vou resolvendo a minha ignorância. Por quê? Vocês têm conhecimento em outros campos de saber. O Nani, quando veio aqui e disse, ele falou, por exemplo, algo que todos nós que somos graduandos experimentamos. Por exemplo, nós que somos bacharéis, a gente sabe pouca coisa de muita coisa. Entendeu? Quando você, por exemplo, já fez um mestrado, sobretudo doutorado, aí você sabe muito de pouca coisa ou só de uma coisa. Pegou a visão? É diferente. Então, por exemplo, quando a gente conversa, a gente tem grandes oportunidades, entendeu? De aprender e de resolver a nossa ignorância. Então, o maior inimigo do conhecimento nunca foi a ignorância, entendeu? O maior inimigo do conhecimento é a presunção arrogante. Isso me faz lembrar de alguém que disse assim, é impossível para um homem aprender o que ele acha que já sabe. Entendeu? Esse é o ponto. E aí, um desenhista que eu aprecio, que é o Milor Fernandes, já falecido, ele disse que quem sabe tudo é porque está muito mal informado. Falei, sensacional, cara. Então, para a gente aprender, a gente precisa de muita humildade. É difícil, entendeu? Não é da nossa natureza ser humilde, não está em nós isso, mas eu preciso lhes dizer que é muito útil. Porque toda forma de conhecimento, ela começa exatamente com entristecimento consigo mesmo, disse o Kierkegaard. Quando você fala assim, mano, na moral, cansei de mim, ou é o melhor dia da sua vida, cara. Só assim, ó, para mim já deu. Aí você está aberto a ser instruído por Jesus, entendeu? Então, nesse sentido, eu quero chamá-los a uma oração e já passo a palavra para o Nani, entendeu? Ele está esperando aí com grande expectação. Entendeu? Chamá-los para uma oração. Lembrando que oração, ela tem uma função e essa função não é influenciar a Deus. Pelo contrário, a função da oração é transformar a natureza daquele que ora. Então, nesse sentido, eu gostaria de chamar para que a gente pudesse falar com quem resolve. Senhor nosso Deus, nós invocamos o Teu nome nessa hora com grande alegria. Nós temos tido a oportunidade de discernir cada vez mais com intensidade e profundidade a Tua palavra e dela nós temos obtido tudo que é necessário para que a gente possa bem viver. No meio de tudo isso, inúmeras vezes nós somos confrontados e nós te agradecemos por essa confrontação, porque ela só acontece porque nós somos Teus filhos e filhas e porque o Senhor se importa conosco
o Senhor também quer nos dirigir da maneira correta. E há muitas coisas em nós que ainda estão equivocadas, não estão do jeito do teu reino, e nós, como fomos confrontados, nós reconhecemos e abrimos mão dessa maneira de pensar e, sobretudo, dessa maneira de proceder. Então, Deus, dirija-nos pelo caminho correto, de tal maneira que o teu nome seja honrado pela maneira como nós vivemos. Queremos pensar e viver como salvos, para o máximo louvor da sua glória. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém.